quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede na casa de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadriplicado. E disse Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. Glória a Deus, uma palavra maravilhosa que nós vamos compartilhar nesta noite. É um texto bem conhecido, né, que está no livro de Lucas. E podemos ver nesse texto a revelação do amor de Deus para com o pecador. Também podemos ver o desejo e a sede do pecador por parte da sede da salvação, perdão. Zaqueu era uma pessoa não muito querida pelo povo de Jericó, por motivos que nós vamos ver a seguir. Mas ele era um homem que tinha desejos e tinha sonhos. E um desejo dele era ver Jesus. Ele soube que Jesus tinha chegado a Jericó e queria ver Jesus a qualquer custo. E Jesus, nessa época, estava no auge do seu ministério. E por onde Jesus passava, ajuntava-se grande multidão que o seguiam. E alguns acompanhavam Jesus por curiosidade, e outros pelos milagres que Jesus realizava, e outros acreditavam que Jesus era mesmo o Messias. Mas nós devemos observar que existiam alguns obstáculos que impediam de Zaqueu ver o Mestre. Eu quero compartilhar com os irmãos 4 obstáculos que impedia Zaqueu de se encontrar com o Mestre. Aleluia. E também algumas verdades e algumas estratégias do Senhor com relação ao pecador. O primeiro obstáculo, que na vida de Zaqueu era o seu trabalho, é a sua função profissional. Como fala no texto, no verso 2, que Zaqueu era o chefe dos publicanos. Se nós observarmos no Novo Testamento, os publicanos eram uma classe social mais odiada em Israel nos tempos de Jesus. Os publicanos eram judeus que se vendiam para Roma a serviço de publicanos. Trabalhavam como publicanos, cobradores de impostos. E eles cobravam os impostos do seu próprio povo. Eles eram considerados como traidores da pátria. Aleluia. E conta a história que Roma tinha conquistado a Palestina a fio da espada. E os judeus tinham uma mágoa muito grande em seus corações com a presença romana. Os publicanos também enfraqueciam a economia da nação. Roma tinha dado a liberdade para os publicanos de eles mesmos estabelecer o valor das mercadorias. Eles podiam chegar no comércio e eles estipulavam o valor das mercadorias. Por exemplo, chegava lá numa loja e tinha um livro lá que valia 1 denário, por exemplo. E os publicanos diziam, não, esse livro aqui vale 5 denários. Então eles podiam cobrar o imposto sobre o valor que eles estipulavam. E era muito alto os impostos que ele cobrava. Então os comerciantes não tinham condições de pagar os impostos. Então os publicanos, eles emprestavam dinheiro a juro muito alto para que os comerciantes pudessem pagar a sua dívida. E quando a dívida estava muito alta, vinham os publicanos e tiravam as suas mercadorias, tiravam o seu comércio
E por isso que eles eram tão odiados naquele lugar. Então, quando uma pessoa chega a esse nível de rejeição, de punição, a pessoa se torna impossível conviver em harmonia. A pessoa não tem mais vida social, a pessoa se torna amarga, deprimida. Então, isso é um primeiro obstáculo que impede da pessoa chegar ao Salvador, encontrar a salvação. O segundo obstáculo que nós vemos aqui era o seu dinheiro. No verso 2 diz que ele era o chefe dos publicanos. Então, era ele que determinava para os seus funcionários o valor que eles deveriam cobrar. Mas nós temos um outro exemplo de um homem rico na Bíblia que nós podemos comparar, é o jovem rico de Mateus 19. Mas existem algumas diferenças entre esses dois jovens ricos. O jovem rico de Mateus, ele era oficial da sinagoga. E o jovem rico de Lucas, ele era oficial de Roma. O rico de Mateus era uma pessoa influente, uma pessoa admirável, uma pessoa amável, e todos gostavam de estar com ele. Mas o rico de Lucas 19 era uma pessoa rejeitada, considerado como um pecador miserável e odiado por todos. Mas olha a diferença. Jesus olha para o rico de Mateus 19 e diz: queres ser salvo? Vende tudo o que tens, depois vem e segue-me. E o jovem rico de Mateus 19 saiu entristecido e nunca mais voltou. Mas o condenado de Lucas 19 não espera Jesus falar. Ele diz ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens para os pobres, e se tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Isso significa que a riqueza já não estava mais no coração do jovem rico. Não há nenhuma dificuldade de Jesus salvar um pecador. Mas o pecador precisa acreditar que a salvação não está naquilo que ele possui, mas está naquele que é o dono de todas as coisas. Então, a diferença que nós podemos ver, que o jovem rico de Mateus 19 saiu entristecido e não voltou mais. Mas o jovem de Lucas 19 ouviu as doces palavras de Jesus: hoje me convém pousar em sua casa. Glória a Deus. O terceiro obstáculo na vida de Zaqueu também era seu tamanho. No verso 3 diz que procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. A Bíblia não fala exatamente o tamanho de Zaqueu, mas podemos ver que tinha uma limitação física que dificultava ele de chegar até Jesus. A Bíblia nos fala de um outro homem de pequena estatura. Segundo a história, ele tinha aproximadamente 1,5 metro de altura. O seu nome era Saulo, e ele não apenas viu a Jesus, mas ele andou com Jesus. E depois que ele teve o encontro com o Senhor, ele passou a se chamar Paulo e se tornou um homem mais influente da história do cristianismo. O seu tamanho e as suas limitações não impediram de fazer a obra do Senhor, não impediu de ele fazer aquilo que o Senhor tinha determinado para ele fazer. Eu quero te dizer nesta noite que não há limitações que te impeçam de servir ao Senhor. Não há nada, porque Paulo foi um gigante na fé. Não foi o seu tamanho que impediu. E Deus te escolheu do jeitinho que você é, com as suas falhas, com as suas limitações. E não há barreiras que te impeçam, porque todas as barreiras foram vencidas na cruz do Calvário. Glória seja dada ao nome do Senhor. O quarto obstáculo que nós podemos ver na vida de Zaqueu era a sua religião. Então,
Qual era a religião de Zaqueu? Zaqueu não tinha religião. Pelo menos a Bíblia não descreve, não fala nada sobre a religião de Zaqueu. E ele era impedido de exercer o judaísmo, porque ele era odiado, né, por ser publicano, e os rabinos já tinham declarado que ele não podia entrar nas sinagogas, eles eram impedidos de orar nas praças e nas ruas. Então eles tinham essa dificuldade, eles não podiam adorar a Deus em lugar nenhum. E quando uma pessoa chega a esse ponto, então é muito triste assim quando a pessoa é rejeitada, né? E as pessoas quando ficam assim deixando-se levar pelo poder, né? Zaqueu é uma pessoa tão generosa, todo mundo julgava Zaqueu é isso e aquilo. No modo de ver, Zaqueu estava cumprindo as funções dele, mas Zaqueu tinha um coração voltado a Deus. Verdade. E no verso 7, quando Jesus decide entrar na casa de Zaqueu, e as pessoas murmuravam, dizendo, como que se hospeda na casa de um pecador, né? Então, aqui fala dos religiosos, né? Que os religiosos não conseguem aceitar que uma pessoa que não seja do seu credo religioso possa, né? Não dão um direito da pessoa, né? E a pessoa acaba sendo rejeitada e muitas vezes deixada de lado e acaba perdendo a oportunidade muitas vezes de encontrar a salvação, né? Por causa, às vezes nós mesmos impedimos que a pessoa encontre a salvação porque a gente deixa essas pessoas de lado, né? Ainda bem, irmã, que esse ciclo, esse elo, de um tempo para cá acabou, né? Porque antigamente era igreja tal, igreja E, igreja B, igreja C, ninguém pode se misturar, ninguém pode ir lá pregar, ninguém pode ir lá falar. Verdade. E para a glória de Deus, hoje estão vendo que é só o reino. É só o reino. Tudo para o reino, para a glória de Deus. Isso responde aqui no verso 10, que diz assim, ó, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. Jesus não veio buscar os sãos, Jesus veio buscar os doentes de espírito. Ele veio buscar os perdidos. Paulo diz assim, fiel e digna é esta palavra de toda aceitação, que Aleluia. Cristo Jesus veio para salvar os pecadores, Aleluia. Dos quais eu sou o principal. Por que estou falando dos obstáculos de Zaqueu? Porque hoje na vida da gente, no dia em que vivemos, é muito fácil a gente encontrar obstáculos, né? Às vezes está muito frio, não vou sair de casa hoje porque está muito frio. É muito fácil a gente ficar deitada numa cama, né? Quem sabe olhando o celular, né? Que hoje em dia é um obstáculo também que impede de nós servirmos a Jesus. É verdade. E muitas desculpas, né? A gente só ouve desculpa. Não foi porque estava muito frio, não foi porque estava muito quente, não foi porque estava chovendo, né? Muitas pessoas dizem até, eu até poderia ser crente, servir a Jesus, mas eu quero aproveitar a vida. E o que é aproveitar a vida sem Jesus? Sem Jesus a vida é vazia, né? Não existe vida feliz sem Jesus. Não existe. E é passageiro, né? A gente sabe que muita gente vão para as festas, vão para as baladas, vão para os pagodes, se alegra naquele momento, mas quando chega em casa está com vazio dentro de si. Esse vazio pode até ter as alegrias momentâneas, não vou dizer que não, né? Mas quando chega em casa, que deita lá na sua cama, há aquele vazio dentro de si. E esse vazio com nada se preenche. Esse vazio é só Deus que preenche. Mas eu venho aqui nessa noite te dizer que não há barreiras, não há obstáculo que possa te deter. Não há nenhuma força contrária. Porque maior que tudo isso é aquele que morreu na cruz do Calvário pelos meus e pelos teus pecados. Em Romanos, no capítulo 5 e no verso 20, diz assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não existe para Deus, não existe nada que te impeça de você chegar até Deus. Eu quero te dizer nesta noite,
Não sei como está seu coração, não sei o que você tem pensado, o que você tem passado, mas eu venho aqui nesta noite para te dizer que Jesus morreu na cruz do Calvário para resgatar a tua alma, para te salvar. Jesus quer que você desça da figueira e tenha um encontro com o Senhor. Glória a Deus. Jesus é muito lindo como ele usa as estratégias para convencer o pecador, né? Eu quero contar aqui um texto que quando Jesus estava andando com a multidão. Então, Jesus não precisava se preocupar com Zaqueu, porque quando Jesus andava nessa época, então ele seguia ele multidão muito grande. Pessoas, né? Muito de pessoas. E Jesus estava caminhando com a multidão e ele se preocupou com uma pessoa que estava escondida no meio da figueira. E eu fico aqui pensando comigo, porque o texto diz que Zaqueu só queria ver quem era Jesus. Mas ele teve uma surpresa maravilhosa. Imagino eu assim, né, que como ele era odiado pela multidão, ele estava meio camuflado no meio das folhas da figueira. E de repente ele é surpreendido com a voz do Senhor que diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Surpreendeu naquele momento. Surpreendeu. Olha só o coração do Salvador. Ele não faz exceção de pessoas, né? Uma pessoa odiada por todos. E Jesus olhou lá de cima e falou: não, é esse aí mesmo que eu vou salvar hoje. Glória a Deus. E Jesus ali já conhecia o coração de cada. Jesus já conhecia. Muita gente, a multidão corria atrás do pão, se alimentar. Mas não estava atrás de milagre, né? Não estava atrás de ouvir a palavra verdadeira, a palavra de salvação. Verdade. Por isso, quando Jesus viu Zaqueu na figueira, disse: desce hoje depressa, que hoje houve salvação. É verdade. Tem outra estratégia de Jesus, lá em João, no capítulo 4, diz que Jesus estava passando por Samaria e já era perto do meio-dia e Jesus estava cansado. E ele foi até o poço de Jacó. E quando ele chegou lá, ele encontrou a mulher samaritana, né? Só que tinha uma intriga muito grande entre os samaritanos e os judeus, que eles não se comunicavam, né? Tinha muitas brigas. Mas Jesus foi até lá e se aproximou-se da mulher e falou para ela: dá-me um pouco de água para beber. E a mulher ficou surpresa, falou assim: como que tu, sendo judeu, fala comigo, né? Não pode, é uma barreira, né? Jesus falou para ela: se tu soubesse quem fala contigo, você me pediria água e eu te daria água viva. E a mulher respondeu: como? Tu não tem nem como tirar, não tem nem com que tirar água. Jesus disse assim, que ele daria da água da vida, que quem tomasse dessa água jamais teria sede. Então a mulher falou: eu quero tomar dessa água, para mim não precisar vir até aqui tirar de novo. Então Jesus falou: tudo bem, então vai lá e chama seu marido. E a mulher respondeu: eu não tenho marido. E Jesus disse: dissesses bem, tu já teve 5 maridos, e o que tem ainda não é teu. E a mulher ficou surpresa também, né, com a expressão de Jesus. E disse: então, Senhor, tu és um profeta. Porque estava conhecendo o íntimo dela, né, os pecados dela. Jesus não faz acepção de pessoas. E foi muito lindo, né? Essa experiência. Porque Jesus conhece o nosso íntimo. Jesus conhece o nosso coração. Não há nada que possamos fazer que o Senhor não saiba. O Senhor sabe de todos os detalhes da nossa vida. Lá em Salmo 139 diz assim, que não podemos se esconder da face do Senhor. Que Ele nos conhecia antes de nós nascer, quando nós ainda estávamos no ventre da nossa mãe. Amém. E fala lá também que o Senhor, antes que os nossos ossos fossem formados, Ele já tinha escrito a nossa história. Então, hoje eu estou aqui na rádio, mas antes de eu nascer já estava escrito esse dia que eu estaria aqui hoje falando do amor de Deus. Então não há nada que a gente possa fazer escondido do Senhor. E o Senhor quer fazer morada no coração de cada um de nós. Talvez hoje você está aí me ouvindo, talvez tenha passado por muitas dificuldades, mas o Senhor quer fazer morada no seu coração hoje. O Senhor quer salvar hoje.
O Senhor disse para Zaqueu: desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Não é amanhã, não. Nós não sabemos se haverá um amanhã. Lá em Tiago, no capítulo 4, no verso 14, diz assim: digo-vos, pois, não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a nossa vida é como um vapor que aparece por um pouco de tempo e logo se desvanece. Hoje nós tivemos a oportunidade de acordar, passamos um dia respirando para a glória de Deus, mas quantas pessoas que não tiveram essa oportunidade de acordar hoje, de ver o sol, né? Quantos entes queridos que chegaram lá e viram seus parentes sem vida. Então, hoje nós estamos aqui, mas amanhã nós não sabemos se haverá um amanhã. Então, o Senhor quer fazer morada na sua vida hoje. Não é para amanhã. Talvez amanhã você não tenha oportunidade. O Senhor nos chama hoje. Quando Jesus estava pendurado lá na cruz do Calvário, tinha 2 ladrões, um em cada lado de Jesus. E um deles reconheceu que era pecador e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E no mesmo instante ele recebeu a salvação. Quando Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas tinha um outro ladrão do outro lado, que ele não aceitou, zombava de Jesus, e ele não teve a salvação. Então, eu quero te dizer nesta noite que a nossa vida é cheia de escolhas. E é nós mesmos que escolhemos o que queremos viver. É nós mesmos que decidimos se vamos descer da figueira e levar Jesus para a nossa casa, ou se vamos continuar vivendo do jeito que estamos, brincando com o Senhor, brincando com a palavra de Deus, porque a palavra do Senhor é verdadeira, é rica, é única, não existe outro caminho. Hoje eu estou aqui te dizendo essas palavras. Não sei por que eu estou falando isso agora, mas se você decidir aceitar a Jesus como teu Salvador, o Salvador da tua alma, se você quiser levar Jesus para casa, pode digitar um eu quero ali nos comentários, que nós estaremos orando por você. Aleluia. Às vezes a nossa oportunidade é hoje. Não existe, às vezes não existe 2 vezes a oportunidade, né? Então hoje eu quero te oferecer esse Jesus do qual eu estou falando aqui. Eu quero te convidar, se você deseja aceitar a Jesus como teu Salvador, deixar que Jesus seja o dono da tua vida, o Senhor da tua vida. No final desse programa nós estaremos orando por você. Amém? Aleluia. Glória a Deus, palavra abençoada, tua irmã aí. Tua irmã, Deus continue te abençoando. Meu irmão, tem hora que eu estava, no tempo que eu fazia as lives na igreja, dizia: ei, faça como Zaqueu, desça depressa do sofá, do teu incomodismo e venha para a igreja. E hoje a palavra é essa: desce depressa, sai do sofá, sai do teu incomodismo, dizer que o coronavírus está aí, colocar a culpa, como a irmã falou aqui, do frio, da dificuldade. As igrejas estão voltando ao normal. E você, meu irmão, minha irmã, e você que caminhava, dizia: essa casa é tua casa, né? Cadê você que cantava esses hinos de louvor a Deus? Usa-me, Senhor, usa-me na tua obra, no teu ministério. E esse momento, onde você está agora. Mas eu quero dizer a você, Deus está te dando uma oportunidade. A você que está nos ouvindo, a você que não conhece, como ela falou da mulher samaritana, ela não conhecia Jesus, mas ela ouvia falar desse Jesus. Ela ouvia que esse Jesus curava. Imagine Jesus chegar perto de você, me dá um copo com água. Ah, não tenho água, mas a água que eu te tenho, te dou.
é uma água viva. E essa água que brota dentro de nós, a alegria de falar do Evangelho, a alegria de falar desse Cristo, jorra dentro de nós. É porque os crentes falam muito de Jesus, é porque é uma água que é direta, constante, brotando dentro de nós. E a maior alegria que eu sinto é sentar nessa cadeira e falar de Jesus. Não tem outra alegria. É sentar aqui e dizer que Jesus é bom, Jesus salva, Jesus transforma. Porque aqui você está vendo uma pessoa que tinha um passado triste. Todos nós tínhamos um passado, mas quando Jesus entrou na nossa vida, quando a gente olhou Jesus, quando a gente olhou Jesus de longe, Jesus disse: hoje mesmo, hoje mesmo eu vou entrar na tua casa, hoje mesmo vai haver salvação. E daquele dia em diante, minha irmã, a palavra de Deus começou a brotar dentro de nós e fiquei alegre por Jesus. Irmã Rose, que Deus abençoe, tá? Deus continua abençoando esse ministério lindo que vocês dois têm. Continua abençoando a casa de vocês. Amém. Que Deus vai fazer um grande milagre esse ano na vida dos teus filhos. Amém. Então, que Deus abençoe, irmã. A irmã Temos Tânia pedido. Malfão, Oh, a Débora, Eliette, Joana Dark Mendes está pedindo para mandar uma bênção. um abraço bem forte de Jesus na tua vida, minha querida Joana Meu Dark. esposo, Dida, Eita, meu companheiro Dida. Que Deus abençoe, meu querido. o João Paulo, João Paulo, um abraço, meu guerreiro. O Elias hoje está na igreja. Então, meus queridos, que Deus abençoe a todos os irmãos, que Deus abençoe ter compartilhado conosco essa live. Você que vai assistir, medita nessa palavra.